Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Qual a influência dos pais na formação do caráter dos filhos? E ainda, qual a relação com a prevenção do crime e da violência? Para falar desses assuntos, hoje eu recebo a psicóloga Isabel Villa, que é uma grande estudiosa e pesquisadora do tema educação familiar. Isabel, nossa gratidão pela sua presença, sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite para estar aqui no programa Pensando em Segurança na data de hoje. Desde já, muito obrigado. Obrigada também, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma, com tudo que eu tenho aprendido e orientado os pais e famílias aí. Bom, educação familiar é um tema extremamente instigante, Isabel? Que influencia diversas outras áreas. Como se deu esse encontro, seu com essa temática da educação familiar? Então, a procura nos consultórios, o fato de eu ser apaixonada pelas crianças, pela educação, desde a minha primeira gestação, eu tenho 2 filhos e desde a primeira gestação eu digo que eu estudei para ser mãe. Claro. Estudei mesmo tudo ali, desde os cuidados, mas principalmente sobre a educação, Não me interessava só com os cuidados, mas já com a educação. Então começou de dentro mesmo de mim, da minha casa, Claro. E aí eu comecei a usar isso com os meus próprios filhos, dentro da minha família. E no consultório, muitos pais, me procurando, preocupados, às vezes reféns, sem saber muito como lidar com os filhos. E aí isso tudo foi me instigando a estar nesse mundo aí, ajudando os pais nesse mundo da educação, uma educação positiva, assertiva, mas onde eu procuro trazer também muito a autoridade dos pais, a figura dos pais como figura realmente onde os filhos precisam, como referência, como referência, bem essa palavra, como referência, como grandes influenciadores dos filhos. Os filhos hoje são muito influenciados, pelas redes sociais, youtubers, e eu no consultório tento trazer sempre, essa ideia de que os pais são a nossa grande referência e quem deve nos influenciar. Então essa é a minha luta diária. Um desafio, Bem desafiador, mas bem prazeroso, porque os jovens que eu atendo, pelo menos assim, têm entendido, a importância da honra aos pais. Eu tenho atendido grandes jovens e adolescentes que têm me surpreendido com seus valores, assim. Então, importante esse resgate, Isabel? Esse resgate, isso me anima a continuar, sabe? Com certeza. Esses princípios de honra e de respeito aos pais. E os pais, quando não estão sabendo lidar, são trazidos também para esse meio para que eles possam ser mais assertivos, com os filhos, porque é uma troca. Sem dúvida. Eu tento também fazer um trabalho com os pais de tirar, eu mando para o nós combinamos, vamos fazer junto, vamos pensar junto, Perfeito. É sobre Bom, isso. E falando assim mais especificamente, dentro da psicologia, temos aí Freud, o pai da psicanálise, e que ele dizia que nesse período mais ou menos entre até os 6, 7 anos de idade, ele falava que era o período de molde. E o período mais propício para os pais conseguirem moldar, por esse período de molde, os pais poderiam moldar ali a personalidade, o caráter dos filhos. Como você veja, essa afirmação dele com a responsabilidade dos pais? Sim, eu vejo que isso é muito real. Eu tenho até no consultório uma esponja, onde eu uso para os pais, mostrando que a esponja é como é a cabecinha dos nossos filhos, Ela está ali leve quando nasce, então pronta para ser encharcada, com a educação, informações. E isso fica muito evidente para os pais, que do 0 aos 6 essa esponjinha está leve, não está bem encharcada. E a gente vai encharcando até os 6, 7 anos. É claro que não para por aí, formou o caráter até 7, está fechado. Não acredito que se feche, A nossa vida é cheia de experiências, é um constante altos e baixos.
E acredito que não há tempo para não aprender. Eu acho que desde até a idade, né, de um idoso, há sempre tempo. Eu atendo idosos e as pessoas falam, mas por que idoso vai fazer terapia, né? É sempre há tempo de aprender, de melhorar, nunca é tarde. Então, dos 0 aos 7 é muito importante, é crucial, mas não se fecha ali. Sim. Então, a gente tem que ter esperança também de que há sempre tempo para ensinar. Isso é muito legal. Oportunidades, né, de sempre estar atento, né, inclusive, a novos conhecimentos, novos caminhos a serem trilhados, né, principalmente os corretos, né? Sim, e dessa forma os pais não perdem a esperança, porque tendo pais que às vezes dizem, vou desistir, não vou conseguir, e eu sempre levanto a esperança dos pais, né? Não, vamos lá, vamos até o fim, né? Acompanhar esses filhos aí até o fim, porque eu acredito muito que vale a pena. Eu vejo as mudanças, sabe? Então, na prática, assim, você vai acompanhando e percebe isso. A gente percebe, né? Então, que vale a pena eles estarem realmente semeando na vida dos filhos, sem desistir, com persistência, sem se tornarem reféns, principalmente, né? Por medo do filho fazer algo, se ele chamar atenção. Isso eu recebo muito. Mas se eu chamar atenção, ele vai achar ruim ou vai fazer tal coisa. E eu sempre encorajo os pais, não, vamos lá, o amor mora na ordem. Essa é uma palavra que eu gosto muito de usar, assim. Tem filhos sedentos pelo não. Tem filhos sedentos pelo não. Para que os pais digam isso, né? não. Porque eles se sentem seguros, amados, tem alguém que se importa. Porque hoje os pais também estão muito ocupados, né? Com seus trabalhos, as mães hoje estão muito no mercado de trabalho. E depois a gente chega em casa, tem muitas redes sociais também para administrar, mais casa. Então, os filhos, eles estão carentes, sim, de uma atenção. E o não é uma proteção, que eles podem até não gostar de início, mas eu percebo o quanto eles sentem, assim, que são importantes para os pais, sabe? Que querendo ou não, eles percebem a proteção no não. Né? Isso se faz sentem bem. Amados no não, né? Mesmo que inconsciente, talvez, né? Sim, mesmo que inconsciente, mesmo que na hora bata a porta, fique com raiva, lá no fundinho, eu que ouço profundo do coração deles, eu vejo que lá no fundinho eles entendem que isso é amor. Interessante. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje é educação familiar. Estou conversando com a psicóloga Isabel Villa. Isabel, dando continuidade aqui ao nosso programa, né, nosso tema de hoje, importantíssimo, né, a influência dos pais, né, na formação do caráter dos filhos, enfim, até relação, né, com relação à prevenção da violência, né, comportamento violento, essa prevenção, a gente pode também fazer essa relação. Mas fala um pouco para a gente de um livro muito interessante que traz ensinamentos realmente poderosos, né, para os filhos, para as crianças, que é o livro, né, Arrume Sua Cama. Esse livro que está aí com você, né? Eu mostrar para a nossa câmera aqui. Hoje, porque é um livro bem acessível, uma linguagem acessível, fácil, os filhos realmente podem ler. É de um almirante da Marinha, então ele traz ensinamentos preciosos, não só de disciplina para o dia a dia, mas de esperança, força, fé, não importa o seu tamanho, ele usa muitos exemplos bem bacanas. A partir de um exemplo pequeno, né, de rotina, cotidiano, de arrumar a própria cama, né? Sim. Ali ele faz uma série de reflexões, né? E eu já entendia que arrumar a própria cama, eu já tinha aprendido isso com o Dr. Augusto Cury, um psiquiatra aí muito famoso no Brasil, né? E ele diz que se a gente não arruma nem a própria cama, quem dirá o resto da nossa vida? Então, assim, que a nossa cama é aquele nosso solo fértil, né? Aquele lugar que realmente onde a gente passa 8 horas e no outro dia, se a gente já começa com ela arrumada, a chance de conseguir arrumar outras coisas na vida é muito maior. E nesse livro ele fala que se a gente já começa o dia com uma tarefa pronta, a chance de a gente se sentir produtivo é muito maior. E no consultório eu percebi quantos não arrumam a cama. A grande maioria, ou porque tem alguém que arrume,
o que daí também não é legal, porque daí os pais pensam, mas eu pago alguém que arruma. Mas não é sobre isso, não é sobre casa arrumada. Né? Quando a gente fala arrume sua cama, parece que é sobre um quarto arrumado, e não é. É sobre adotar uma mentalidade de produtividade, de disciplina, de cuidado com as primeiras coisas. Algo que eu sempre falo, assim, primeiro as primeiras coisas. Né? Então a gente precisa olhar, acordei, né? Quais são as primeiras coisas? Então esse cuidado com a cama, que parece tão óbvio e às vezes bobo, ele pode ser fundamental e determinante na minha disciplina com o restante das tarefas do dia a dia. É que dá um sentimento assim de primeiro objetivo alcançado. Isso mesmo. Né? Mesmo que um objetivo menor, né, aos olhos, né, de outros objetivos, né, que temos responsabilidades profissionais, enfim, mas é um objetivo alcançado. Sim. Né? Isso te proporciona já pela manhã cedo, né? Sim. E te dá ali um fortalecimento para continuar a enfrentar os desafios do dia, da semana, enfim. E dessa forma mais ordeira, né, com as coisas em ordem. Então, tudo já começa de uma forma mais assertiva, é nesse sentido, sabe? Bom, e ainda na mesma linha de raciocínio do livro, né, pode falar um pouco para a gente da importância, né, Isabel, da disciplina, né, para os filhos, né, e para eles se tornarem adultos mais responsáveis, no futuro cidadãos mais conscientes. Qual a importância desse limite que os pais devem impor aos filhos, né, no ambiente familiar? Então, algo que eu sempre sugiro, os filhos fizeram ali 15, 16 anos, para que os pais estejam atentos para ocuparem esses filhos. Eu percebo pais muito preocupados com a infância. Nasce o bebê, tudo é lindo, maravilhoso, preocupação com pediatra, dentista, vacina e quartinho, roupinha, fralda. É lindo tudo isso. E aí o filho, esse mesmo bebê que nasceu lá pelos seus 13 anos, nasce outro filho, nasce um filho adolescente. Quando esse filho adolescente nasce, eu fico com a impressão que os pais meio que, tá bem grandinho, se vira. E o se vira de hoje está sendo o seu quarto com o seu celular. E os filhos, hoje a gente vê várias pessoas falando dos filhos do quarto, né? Porque realmente os filhos ficam no quarto. Uma das perguntas no meu consultório é: quanto tempo você fica preso dentro do seu quarto? Né? Tem uma caixinha lá de perguntas que a gente faz. E são horas que eles ficam. E os pais ficam tristes com isso, mas muitas vezes eles mesmos promovem isso, achando que os filhos estão bem grandinhos, né? Tem escolas que nem educação física mais tem no ensino médio. E aí, esse filho não pratica nenhum exercício físico, esse filho passa a tarde nas redes sociais, ou só estudando, porque tem que estudar. Eu sempre falo algo assim, quer pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém bem ocupado que ele vai fazer. Que vai dar um jeito, né? Vai dar um jeito, que não tem tempo sobrando. Se já é ocupado e faz muita coisa, né? Não tem muito tempo sobrando, então o tempinho que tiver ele vai fazer. Então o filho fez 15, 16 anos, é preciso que ele tenha uma tarefa extra, que não só o esporte ou estudar para as provas. Hoje a gente tem programas como Jovem Aprendiz. Sim. Por que tem esses programas? Justamente porque o adolescente ele precisa se manter ocupado, disciplinado, fazendo o seu próprio dinheiro, porque dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Né? A gente faz o nosso dinheiro, então eles já precisam ir entendendo. São jovens, tem que curtir a vida, tem que ter os momentos de lazer, óbvio, óbvio. Mas eles precisam também já estar em contato com a disciplina, o trabalho. A importância de uma rotina, né, Isabel? Com certeza. Os horários, né, para dormir, para se alimentar. Ter isso bem definido, né? Sim. Acho que é importante. Algo que eu gosto muito de deixar claro. Nasceu um bebê lá e nos 13 anos nasceu um adolescente. Olhem para isso, não pensem que está grandinho, ele precisa de exercício físico, ele precisa de tempo com os pais, de amor, de atenção, por mais que eles não queiram, porque né, eles estão às vezes naquela fase que deixa o pai meio de lado, mas é preciso estar junto. Eu costumo dizer que o corpo pode estar mais longe, mas os olhos têm que estar mais perto na adolescência, né? Então, é uma fase bem sensível, né? De muitas algumas atitudes, né? Inclusive tomadas na adolescência, pode repercutir muito no futuro também, né, Isabel? Sim. Então é uma fase bem sensível, né? Sim. Tão ou mais de quando é bebê, né? Que quando é bebê todos estão olhando para ele, cercados de todos os cuidados, né?
É que o bebê tem saltos de desenvolvimento muito grandes, né? E o adolescente também. Então, está tendo saltos de transformação, né? Muda muita coisa, desde a escola, corpo, pele, amizades, relacionamentos. Hoje eu vejo adolescentes muito confusos com relacionamentos. Então, é preciso que eles tenham essa base dos pais, né? Para dizer, estou contigo. E não, tá bem grandinho, tu já sabe se virar. Se viram, né? Não é por aí. Verdade. Bom, nós vamos continuar novamente no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, educação familiar. Estou conversando com a psicóloga Isabel Villa. Isabel, uma grande curiosidade, né, de muitos pais, muitas pessoas que se perguntam, é possível educar sem agredir o filho, sem bater, né, agredir fisicamente o filho? Sim. Uma educação de qualidade, é possível fazer isso? Sim, é possível. Hoje tem vários estudos de disciplinas positivas, mais positivas, né? Que nos ajudam, nos dão algumas dicas, algumas direções de como fazer sem essa necessidade da agressão. E então, nós como psicólogos, enfim, a gente tem um repertório muito grande para auxiliar os pais nessa missão de estar conversando com os filhos, né, e criando um diálogo. A nossa ideia é sempre trazer combinados. E a gente até caiu assim um pouquinho a palavrinha regras, né? Essas regras. E a gente parte mais para os combinados, onde a gente ouve a outra parte, ela se sente ouvida, entendida, e aí a gente faz novos combinados. Então, quando uma criança, um adolescente se sente ouvido, ele também vê que, opa, eu não vou estar obedecendo às cegas, né? Eu vou estar obedecendo, mas eu fui ouvido. Alguém olhou para mim. O sentimento de pertencimento, né? Pertencimento. Acho que é isso que desenvolve. Então, eu converso muito com os pais no sentido de não trazer coisas, a casa é minha, eu quem mando, a casa é nossa, a gente pode combinar uma nova forma? Porque a casa é nossa, né? Essa coisa de que a casa é minha, isso é muito... Os pais batem muito nessa tecla, né? E não é só dos pais a casa. Se a gente for parar para pensar, se esse pai vem a faltar, a casa é do filho, né? Então, a casa é nossa e nós vamos combinar uma forma onde fique bom para ti, bom para gente e que não fira nenhum momento os valores da família. Os valores da família é muito importante que um filho tenha claro. Dificilmente um filho que tem claro os valores da família vai estar necessitando de repreensões mais pesadas. Todos vão precisar, porque são jovens, crianças, não estão com o cérebro amadurecido, prontos, todos vão precisar ser disciplinados. Mas diminui muito a forma incisiva, às vezes, que tem que ser quando um filho conhece, né, como que essa família, que valores essa família tem, o que essa família acredita, né? Qual é a base da família, o que é aquilo que a família luta. Então, quando a família está firme e forte nisso, fica muito mais fácil educar, sem violência, principalmente. Então, o caminho começa em uma família fortalecida, com uma base fortalecida. Exatamente. Né? Como a gente sabe que a família é a base da sociedade, nós precisamos de famílias fortes. E para ter uma família forte, é preciso diálogo, combinados, olhar para o filho olhar para a mãe, olhar para o pai. Isso é necessário. Com certeza. Bom, Isabel, e assim, e para os pais, né, que infelizmente têm filhos, né, adolescentes, jovens, que ingressaram no mundo das drogas, o que você teria a dizer para os pais? É possível ainda reverter isso? Como lidar, né, com um filho jovem que está usando drogas? Tendo muitos pais, e é muito triste ver isso, pais que choram por um filho no mundo das drogas, que estão ali desesperados e muitos querendo desistir, porque já não tem muito o que fazer. E eu sempre encorajo esses pais, não desista, né? Assim como Maria caminhou com Jesus até
até a sua crucificação e esteve ao lado dele até Perfeito o final. exemplo. Eu sempre trago isso para os pais. Maria poderia ter deixado Jesus, né? Já vai ser crucificado mesmo. Vou Ela embora. caminhou com ele, ficou vendo Até o o fim, sofrimento né? dele até o fim. Pais, não desistam dos seus filhos. Estejam eles onde estiverem. Eles são frutos do ventre, né? Dessa família, desse pai e dessa mãe. Então, não desistir, buscar ajuda psicológica, espiritual. Acredito muito na ajuda espiritual para o mundo das drogas. Acredito que as pessoas que se voltam, né, para os pais e para a espiritualidade, para buscar ajuda psicológica, emocional, elas conseguem sim. Eu já atendi pessoas que saíram desse mundo e eu me orgulho e sou muito feliz por isso. Gratificante, né? É gratificante demais ver esposas que não desistiram, ver mães, pais que não desistiram e ver a pessoa que estava, né, nesse mundo, o usuário que estava nesse mundo, olhando para isso e vendo, não, eu quero essa oportunidade, né, de viver com a minha família. Claro. Então é possível sim, eu posso afirmar. Nós tínhamos falado um bloco ali anterior, você ressaltou muito a questão dos pais, né, serem referência para os filhos. De moralidade, enfim, de uma série de atributos, né, que o filho possa olhar para o pai e para a mãe e ter essa referência, essa âncora. Fala um pouco sobre a responsabilidade dos pais, né, Isabel, né, nessa função de referência, em hábitos simples do dia a dia, como, por exemplo, estacionar o carro no local proibido, com o filho junto, enfim, e sob o argumento de que são poucos instantes, né, rapidinho, não tem problema nenhum, mas isso aos poucos deve causar, né, alguma impressão nos filhos de que se corromper de uma forma, numa esfera menor, não teria problema. A gente pode fazer reflexões nesse sentido também? Com certeza, eu costumo dizer que os pais são espelhos. Os filhos estão vendo e reproduzindo tudo que os pais estão fazendo. Então, sim, é necessário que os pais... Eu costumo dizer que quando a gente engravida, a mulher engravida, o pai se torna pai, nós nos tornamos pessoas melhores, porque a gente quer pessoas melhores para o mundo, a gente quer ser exemplo, a gente quer um cidadão de bem, a gente quer construir valores morais, né, naquela pessoinha que nasceu. Então, naturalmente, nós já nos tornamos pessoas melhores. Há uma transformação nítida. Já há uma transformação. Acho que por isso que a família é a base da sociedade. Por quê? Porque nasce um filho, nasce pai e mães mais responsáveis. Mas, opa, alguém aqui vai estar me vendo e eu preciso dar o meu melhor. Nem sempre a gente consegue, né? Não somos perfeitos. Mas é possível sim isso, mas os pais têm que pagar preço. Eu digo que quem paga preço determina coisas. Com certeza. Bom, Isabel, o nosso tempo acabou, né? Quero novamente agradecer sua presença aqui, trazer essas informações tão valiosas, né, sobre educação familiar, né, de pai e mãe, a disciplina, o respeito, a autoridade e assuntos sempre muito bem-vindos aqui no nosso programa. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigada também, foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu conversei com a psicóloga Isabel Vila sobre a importância da educação familiar. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.